Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Francisco, sou aluno do curso de Direito do segundo semestre da Faculdade Pitágoras, Feira de Santana, Bahia. Estamos aqui nesta tarde para fazermos a apresentação de um trabalho da disciplina Direito Penal com a orientação do nosso professor Felipe Giraldelli. Este trabalho será apresentado pelos alunos do segundo semestre do curso de Direito, que são eles: Carla Eduarda Cardoso Lima, Caroline Bispo Fonseca, Francisco dos Santos Brito, Janaína Caroline Bacelar Magalhães, Joseval da Silva Marques, Leonardo de Oliveira Coutinho e Tairine Florinda de Jesus. Vamos falar sobre o assunto abordado: efeitos da condenação. Os efeitos da condenação penal podem ser de caráter condenatório ou de efeitos secundários ao condenado. Esses efeitos não necessariamente precisam de declaração. Esses surgem como reflexos ou acessórios da natureza penal ou extrapenal. As sentenças penais podem envolver a revogação de livramento condicional ou de reabilitação, a revogação ou impedimento do sursis, a possibilidade de tornar o réu incidente se este mesmo já fora julgado, condenado em outrora, dentre outros, no que tange a implicações extrapenais. O réu pode sofrer encargos no âmbito administrativo, civil, político ou trabalhista. Bittencourt, em 2009, traz que as sanções extras penais podem exercer efeitos genéricos ou específicos. O primeiro faz referência ao previsto no artigo 91 do Código Penal. O que diz o artigo 91 do Código Penal? Ele diz o seguinte: são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. O que diz a letra A do segundo? Dos instrumentos do crime, desde que consistam as coisas cujos fábrico, alimentação, uso, parte ou detenção constitua fato ilícito. A letra B diz que do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto do proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo acrescentado pela Lei de número 12.694, de 24/7/2012. Parágrafo 2º diz que, na hipótese do parágrafo 1º,
as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Tudo isso, meu senhor, faz-nos levar a crer que o crime ele tem que ser compensado. Quem sofreu tem que ser ressarcido. A confiscação dos itens da prática do crime, a intenção é que não se aumente o patrimônio do criminoso com fruto do crime. Os efeitos específicos têm por base também no artigo 92 do Código Penal, que nos diz o quê? Artigo 92 do Código Penal diz que são também efeitos da condenação: 1. A perda de cargo, função política ou mandato eletivo. Letra A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Letra B. Quando for aplicada a pena prevista de liberdade por tempo superior a 4 anos aos demais cargos. 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeito à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filhos, filha ou descendentes, ou contra tutelado ou curatelado. Nos diz o seguinte, no terceiro: a inabilitação para dirigir veículos quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Nos diz no parágrafo único os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Isso é o que prevê o artigo 92 do Código Penal. Porém, caso a pena abranja mais do que 4 anos, compete à Justiça a decretação da perda da função pública como efeitos secundários. Veja só, o efeito que causa em cima do réu. Ele terá que perder, seja condenado, terá que perder o seu mandato, terá que perder a sua função. Sendo assim, por mais que cumpra a pena e seja reabilitado, o condenado, ele jamais poderá ocupar o seu cargo. Se o crime for cometido contra um filho, por exemplo, mesmo que reabilitado o criminoso, ele não vai mais poder exercer a sua tutela ou curatela devido ao crime que foi cometido. Greco, em 2012, exalta que os efeitos específicos do artigo 92 do Código Penal devem ser expressamente declarados no discurso condenatório, pois não são considerados automáticos da sentença penal condenatória.
mediante os efeitos da condenação do Poder Judiciário, deve se mostrar efetivo na aplicação específica aos cargos concretos. Logo, que esses efeitos não incidem automaticamente. Valemos ressaltar, senhores, que no artigo do Código Civil de número 935 nos diz que, olha o que aqui diz o Código 935: a responsabilidade civil é independentemente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. O dispositivo de idêntica previsão ao que o antecedeu, na legislação revogada, havida apenas pequena alteração redacional. Repete a consagração da independência da jurisdição civil e criminal, quando movimentadas para a apuração de um mesmo fato penalmente típico. Bem, senhoras e senhores, essa foi a nossa explanação referente ao nosso trabalho. Venho aqui agradecer aos nobres colegas que se fizeram presente nessa jornada, onde tais citações referidas foram extraídas do enorme, ilustríssimo senhor César Roberto Bittencourt, onde ele publicou um livro do Código Penal comentado na sua 5ª edição de São Paulo, pela empresa Saraiva, em 2009, pelo nobre e com conhecimento ilibado, o Rogério Greco, onde também publicou na sua 6ª edição no Código Penal comentado, Niterói, Rio de Janeiro, em Petros, em 2012. E o nobre, excelentíssimo senhor Luiz Regis Prado, na sua versão parte geral do artigo 1º ao artigo 120, na edição de São Paulo pela Revista dos Tribunais em 2018. Venho aqui agradecer o comprometimento de todos, onde nós, futuros operadores do direito, teremos a obrigação e o dever de entender de tudo o que se passa no nosso âmbito jurista. Agradeço a todos e uma boa tarde.